Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química para mais um Química e Artigos. E o artigo que eu trago hoje é um artigo muito interessante. Ele não é um artigo clássico, não é um artigo recente da literatura, mas é um artigo que eu posso chamar de neoclássico. Eu tenho certeza de que daqui a alguns anos ele será citado como um dos principais artigos da química orgânica, em especial no que diz respeito ao entendimento das reações de nitração, das reações de substituição eletrofílica aromática. O artigo foi publicado em 2003 no Journal American of Chemical Society e, como eu disse, ele trata exatamente sobre o estudo de reações de nitração, que é uma das reações mais conhecidas pelos alunos de química. Se você não se lembra, uma reação de nitração é aquela onde nós adicionamos um grupo nitro ao anel aromático. Para isso, em química orgânica, nós aprendemos que precisamos de uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico. Isso porque será gerado NO2+ no meio reacional, o íon nitrônio, que será adicionado ao anel aromático. Mas esse, pessoal, não é o único mecanismo que nós temos para a nitração. É o único aprendido na graduação, porém não é o único descrito na literatura. Esse é o chamado mecanismo clássico, o mecanismo de Ingold. O que esse artigo faz? Ele analisa as várias propostas de mecanismos de nitração que nós temos e ele meio que serve de guia, indicando em determinadas condições qual mecanismo é o mais favorável. Então o objetivo desse artigo principalmente é quebrar esse paradigma na nossa mente que a reação de nitração ocorre apenas dessa forma e mostrar que existem outras formas dela ocorrer. Notem que os mecanismos que ele propõe, principalmente na parte da introdução, não são mecanismos originais dos autores desse artigo. Na verdade, é uma espécie de revisão bibliográfica. Porém, esse artigo ajuda a apontar quais são as condições em que o mecanismo é mais favorável em relação ao outro. Esse mecanismo, como eu disse, que eu acabei de mostrar para vocês, é o chamado mecanismo de Ingold. E ele passa por essas etapas. Nós temos a formação do NO2+. Para isso, precisamos do ácido nítrico e ali algum outro ácido inorgânico, por exemplo, o ácido sulfúrico. Forma-se o NO2+, ele é atacado pelo anel aromático, formando o íon arênio. Esse mecanismo, essa etapa aqui, nós chamamos de uma etapa onde existe a doação de 2 elétrons. É o chamado mecanismo polar. Esse termo polar é conforme é descrito ao longo do artigo. Uma vez gerado, então, o íon arênio, uma base ali do meio reacional retira o próton, é regenerada, então, a aromaticidade do anel e temos, então, um nitro composto. Ao longo dos anos, esse mecanismo sofreu algumas melhorias. Uma delas foi proposta por um dos autores do artigo, o George Olah, Prêmio Nobel de Química de 1994, pela sua contribuição no estudo de carbocátions. A principal contribuição do mecanismo proposto pelo Olah é que antes de ser formado o complexo sigma, antes de ser formado o íon arênio, existe a formação de um complexo π. Esse complexo π é formado pela interação da nuvem π do anel aromático com a carga positiva presente no íon nitrônio. Essa, então, é uma modificação em cima do mecanismo de Ingold, consegue explicar ali algumas observações experimentais, porém, uma vez formado o complexo π, temos a formação do complexo sigma e aí o mecanismo é o mesmo do Ingold. Esses mecanismos, portanto, são os mecanismos de doação de elétrons, o chamado mecanismo polar. Uma outra proposta que é completamente diferente dessa é o chamado mecanismo com a doação de um único elétron, que ao longo do artigo é chamado de transferência de carga. Nós temos aqui então um anel aromático, ao invés de ele doar um par de elétrons para o íon nitrônio, ele na verdade doa apenas um elétron, formando então 2 radicais. Um radical que é o anel aromático com um elétron a menos, um cátion radical, e o outro que é o NO2+, o íon nitrônio, que recebeu um elétron, formando então o dióxido de nitrogênio. Agora então que nós temos esses 2 radicais, eles se juntam e formam o íon arênio. E posteriormente o íon arênio vai perder o próton, vai formar o nitro composto. Além disso, nós temos o chamado mecanismo de doação de um elétron, transferência de um elétron de Cote. Basicamente é um mecanismo de transferência de um elétron, ele é um pouco mais rebuscado, porque aqui nós temos a formação de alguns complexos, existe a necessidade de radiação para ativar essa reação, enfim, ele é um pouco mais rebuscado, mas também é um mecanismo de transferência de um elétron.
Mas a questão aqui é a seguinte, como que é o mecanismo real de nitração? É um mecanismo que a gente aprende na graduação por transferência de um par de elétrons ou é transferência de um único elétron? Bom, o artigo ele discute esses mecanismos, na verdade, eles analisam esses vários mecanismos através de cálculos quânticos, utilizando DFT ou Poisson-Hartree-Fock. Eles montam uma curva de energia potencial extremamente rica, com vários intermediários identificados, com vários estados de transição, e com isso, então, eles chegam a propor um mecanismo para a reação de nitração. Na verdade, o que eles propõem é o seguinte: o mecanismo da reação de nitração depende essencialmente das condições reacionais. Se o meio for um meio polar, aí, por exemplo, ácido nítrico e ácido sulfúrico é um meio extremamente polar, ocorre pela transferência de 2 elétrons. Entretanto, se o meio for um meio apolar, for em fase gasosa, por exemplo, esse mecanismo ocorre preferencialmente pela transferência de um elétron. Além disso, além do solvente, as condições reacionais como um todo interferem muito na hora de definir qual mecanismo a reação de nitração segue. A presença, por exemplo, de substituinte no anel aromático, a ativação de anel aromático através de grupos doadores, facilitam, por exemplo, o processo ocorrer através de transferência de um elétron ao invés de transferência de 2 elétrons. Os livros de graduação hoje ainda não trazem essa discussão, lembrando que esse mecanismo, do mecanismo de transferência de elétrons, não foi proposto pelos autores desse artigo. Porém, os autores mostram as condições em que um mecanismo é mais adequado e o outro mecanismo é mais adequado. Muito bem, essa discussão não aparece ainda nos livros de graduação, mas alguns livros de pós-graduação, os livros mais recentes, já trazem essa discussão e já citam esse artigo como sendo um artigo fundamental para esse entendimento. Então eu acho um artigo muito legal para a gente ter uma ideia de que a química, primeiro, ela não é aquela coisa fechada, aquilo que é ensinado em sala de aula não está parado, não está congelado, nós temos várias propostas além daquela, o mecanismo de reação de interação que a gente aprende é um exemplo, dependendo das condições reacionais ele pode ocorrer de outras formas, porém os livros de graduação não trazem essa discussão, e isso a gente encontra na literatura. Então esse é um excelente exemplo de como a literatura pode nos ajudar a abrir a nossa mente em como nós enxergamos a química. E esse artigo, pessoal, eu gosto muito dele, não apenas pela informação que ele traz, informação relevante que ele traz, mas também pelos autores envolvidos. Nós temos aqui um dos autores, o próprio George Olah, prêmio Nobel, como disse, em 1994, e eu conheço uma boa parte aqui dos autores. Se eu não conheço pessoalmente, pelo menos eu sei quem são. A professora Sheila Cardoso, a professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, de Nilópolis, é minha colega de instituição, embora não a conheça pessoalmente. O professor André Gustavo foi meu professor de pós-graduação, ele me deu aula de quântica avançada no doutorado, diga-se de passagem, uma das disciplinas mais difíceis que eu fiz. O professor Pierre Esteves, eu não conheço pessoalmente, mas já assisti algumas palestras dele, mas em especial aqui o professor José Valquimar de Mesquita Carneiro, foi o meu orientador de mestrado e doutorado, uma das pessoas que eu mais admiro. Então eu acabo tendo um carinho meio pessoal por esse artigo, principalmente pelos autores envolvidos. E, enfim, é um privilégio grande poder discutir, por exemplo, com o professor José Valquimar sobre a ideia por trás desse artigo, o mecanismo de nitração, onde é válido, onde não é válido. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para esse artigo. E não apenas esse, eu vou deixar também um link para um artigo da Química Nova do professor José Valquimar e da professora Sheila, que é um artigo de revisão sobre as reações de nitração. Tem a vantagem que está em português, é mais fácil então da gente acabar assimilando a informação. Bom, pessoal, então essa é a minha sugestão. Vale muito a pena a leitura desse artigo e do artigo de revisão. Se você gostou desse vídeo, então por favor, dê o seu like, compartilhem com seus colegas de graduação, com seus professores, mostre esse vídeo ao seu professor de Química Orgânica. Se você é professor de Química Orgânica, compartilhe esse vídeo com seus alunos, ajude a ampliar o horizonte, ampliar a visão a respeito da química. Se for novo por aqui, aproveite, se inscreva no canal e até a próxima.